Senhor, Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor, nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas. Vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois nós, em tudo, a luz eterna. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo todas as asperezas, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal. Que os últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida. Sintamos a luz da vida, renovada e redimida, a paz ditosa e imortal. Essa é uma oração que Abigail fez no momento de tormento. E eu quis começar com ela, porque o que nós vamos trazer hoje precisa dessa fortaleza para a gente entender, para a gente aprender e para a gente acolher. Eu quero começar falando para vocês da importância dessa obra de Paulo Estevão. A obra Paulo Estevão ela foi psicografada em 8 de julho de 1941 e foi publicada pela Federação Espírita, a FEB, em 1942. Paulo Estevão é um romance histórico que aborda os episódios do cristianismo primitivo. O livro conta a história de alguns personagens. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e as perseguições sofridas pelos adeptos da doutrina cristã. Agora eu quero apresentar para vocês esses personagens. Estevão, Gesiel, depois Estevão, é um exemplo de fé e determinação. A coragem de Estevão supera as adversidades, sua firmeza e seu amor na sua... Vou começar de novo, tá? Estevão é um exemplo de fé e determinação. A coragem de Estevão às adversidades, sua firmeza e coragem em acreditar nos ensinamentos de Jesus, sua vida e seu exemplo tornaram um legado de amor e esperança, o primeiro mártir do cristianismo. Aí nós temos a nossa amável e bondosa Abigail, por volta de seus 20 anos, possuidora de uma profunda fé e um amor inigualável. E aí nós temos o nosso forte, robusto Saulo de Tarso. Saulo, bravo, né? Saulo, um judeu que nasceu de pai rico, fariseu de nascença, vai para Jerusalém. Saulo tinha um intelecto incomum, mais uma oratória inigualável, doutor da lei, conhecedor profundo das leis de Moisés. Então hoje nós vamos falar sobre esses três personagens. Gesiel, depois Estevão, a doce e bondosa Abigail e o nosso Saulo de Tarso, que mais tarde se tornará Paulo de Tarso. Apresentei para vocês os nossos personagens, podem ir? Muito obrigada, crianças. E eu trouxe as crianças. Vou falar para vocês, porque lá na nossa evangelização, alguns domingos a gente vem estudando esse tema que eu resolvi trazer aqui hoje com eles, tá? Então, a parte maiorzinha da nossa evangelização, alguns domingos vem estudando Paulo e Estevão, e as crianças conhecem bem a história de Paulo e Estevão. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês o que a gente vem estudando com as crianças lá dentro. Quem aqui já leu o livro de Paulo e Estevão? Algumas pessoas já leram. Então, vamos falar um pouquinho dessa obra magnífica e depois da história, tá? Falei para vocês que foi publicado em 1941, foi publicado em 1942 e foi psicografado em 1941. É um romance histórico, mas ele é muito mais que um romance histórico. Ele é uma obra-prima, ele é um diamante, ele é um medicamento espiritual. E sabe por que a obra Paulo Estevão é considerada um medicamento espiritual? Vou trazer algumas considerações aqui. Primeiro, Haroldo Dutra Dias fala que ele é considerado
medicamento espiritual. Considerado o espiritismo, o cristianismo redivivo, a missão do espiritismo no resgate do cristianismo primitivo puro, a principal ação de resgate é a obra Paulo Estevam. Essas são palavras de Haroldo Dutra Dias. Aí, Haroldo traz para a gente que quando Emmanuel decide psicografar, né, claro que por ordem superior, né, claro que intuído pela espiritualidade, de planos elevadíssimos, ele participa de um congresso numa colônia, de um workshop numa colônia espiritual, sobre a trajetória de Paulo. E nesse seminário, Emmanuel conta que o próprio Paulo estava lá. E que diversas personalidades espirituais, que diversos espíritos procuraram ele para narrar a trajetória de Paulo. Diversos espíritos procuraram ele contando, tantos que ele não conseguiu colocar todos na psicografia. Tirando isso tudo, Ivone Pereira do Amaral, em entrevista, ela conta que obras como Paulo Estevam trago para nós a cada 1000 anos. Ou seja, vai demorar mais 900 e alguns anos para a gente receber outra obra tão preciosa quanto Paulo Estevam. E em entrevista a Chico, quando ele é questionado sobre qual psicografia ele tem mais apreço, ele fala Paulo Estevam, sem titubear. E além de tudo, Raul Teixeira nos traz que quando Emmanuel falou para Chico que ele precisava de Chico para um trabalho específico durante 30 dias, Chico pediu o chefe dele, né, esses 30 dias de férias. Ele voltou com mais trabalho. Porque quando ele pediu o chefe 30 dias, Rômulo, alguma coisa que eu não anotei o sobrenome, mas ele pediu 30 dias de férias e ele falou assim, não, Chico, lá na Fazenda Modelo tem que organizar a biblioteca, eu preciso de você lá por 30 dias. Então, ao invés de ele ter férias, ele teve mais trabalho. Foi para a Fazenda Modelo, psicografava nos intervalos do lanche e após o expediente até a madrugada. E Raul Teixeira conta que, finalizando essa obra, Emmanuel recebe, através de Paulo, a visão, que eu não vou dar spoiler agora, vou contar só lá no finalzinho. Finalizando a obra, ele teve a visão do que aconteceu. E Emmanuel diz que, de presente, ele passou a visão para Chico também, através da mediunidade. De tal emoção, Chico desmaiou. Então, de tal emoção, Chico desmaiou. E agora trazendo, né, sem falar desses apóstolos maravilhosos, como foi Chico Xavier também, trazendo para nós, meros mortais, eu quero dividir com vocês um pouquinho a experiência dessa obra na minha vida. Porque eu tentei, algum tempo atrás, vim aqui falar de um tema, há muitas moradas na casa do pai, já estava tudo pronto, e eu adoeci, e não consegui vir, e aí fiquei sem vir, e fui. E aí me cutucando ali, estão me cutucando, estão me empurrando, me incentivando. Ah, vai lá, fala de Paulo Estevam. Será que eu dou conta de falar de Paulo Estevam? Primeiro, por quê? Porque eu tenho enorme dificuldade de falar do cristianismo primitivo. Tenho enorme dificuldade em aprender, quanto mais passar diante do cristianismo primitivo. Então, eu tinha que superar muitas dificuldades para dar conta de estar aqui. Né? E estão lá me empurrando, me incentivando. Quase que, né? Eu falei, tá, pediu o André, né? Pedi a diretoria da casa. Posso trazer o tema Paulo Estevam? Ok, pode, marcar a data. Há mais ou menos uns 2 meses. E nesses 2 meses, eu venho buscando, recebendo, junto com a minha amiga Adriana, todo o material para estudar Paulo Estevam. E no estudo, eu quero dividir com vocês que todas as manhãs a gente se comprometeu a estudar um pouquinho juntas. Então, era uma ligação ali de meia hora todas as manhãs. Todas as manhãs nós choramos. Todas as manhãs nós saímos arrepiadas. Tamanha é a grandeza dessa obra na vida de qualquer pessoa. O Haroldo Dutra Dias conta que grandes nomes do Espiritismo, o presidente da FEB, Dona Ivone Pereira do Amaral, dizem que estudar essa obra é uma obrigação de qualquer espírita pelo menos uma vez por ano. Que em qualquer dificuldade que a gente passar, o caminho, além de todas as outras obras, além da codificação, é pegar esse livro e estudar. E eu só entendi isso depois que eu comecei a fazer. Eu só entendi a grandeza realmente desse livro depois que eu comecei a fazer. Então, vamos lá, né? Paulo Estevam é um
diamante precioso e é um medicamento espiritual em nossas vidas. E vamos tentar trazer aqui o máximo possível disso. As crianças entraram, mas eu queria dar um spoiler um pouquinho, falar para vocês um pouquinho. Vou passar pela história bem rápido, tá, gente? Mas eu queria trazer Gesiel. Gesiel e Abigail, que eu apresentei para vocês aqui, né? Gesiel e Abigail são irmãos, né? E eles tiveram o pai devedor de impostos, condenado à morte. Abigail ficou órfã, Gesiel, separado de Abigail, foi colocado em um navio para remar até a morte. Eram como se fosse uma punição daquela época. Então, os dois irmãos separados naquela hora ali, Abigail, órfã, Gesiel, colocado no navio para remar até a morte. Só que dentro desse navio tinha Sérgio Paulo, já era um doutor ali um pouco mais elevado o nível dele, e ele adoece, né, uma peste naquela época. E Gesiel é designado a cuidar dele. Mas ele fez com tanto amor, com tanta dedicação, que ao invés de remar até a morte, Sérgio Paulo deixou ele em uma praia distante. E assim, Gesiel chegou até a casa do caminho aí no decorrer da história. Só que quando ele chegou na casa do caminho, por sugestão dos apóstolos que lá estavam, sugeriram a ele, como ele era, né, um prisioneiro libertado, para não comprometer quem o ajudou, que ele trocasse de nome. Então, Gesiel se tornou Estevão, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês. Como eu falei aqui, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Tá. Contado isso aqui, tem agora ali, 100 anos, mais ou menos um século antes de Jesus, um senhor de nome Ileu. Humberto de Campos traz no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a história mais detalhada de Ileu. Ileu é um nome árabe, né? Não sei, mas eu acho que é árabe. Então traz essa história mais detalhada de Ileu. Mas o ponto forte que eu quero trazer aqui é que Ileu, ele era um rabino muito importante naquela época, e a base dele era transmitir o amor. A fonte dele, né, um rabino super importante, conhecido daquela época, mas ele tinha como base o amor. Né? Só que o que aconteceu? Naquela época, Ileu, os seus ensinamentos iam ficar perdidos, porque ele não estava conseguindo transmitir os seus ensinamentos através do amor. Estavam se perdendo, e ele já estava muito velho. O que Ileu faz, então? Ele pega o neto dele e resolve passar toda a base dele de amor, todo o conhecimento dele, para o neto dele. E quem que é o neto dele? Gamaliel. Gamaliel é um dos sacerdotes do Sinédrio. O Sinédrio continha mais ou menos 72 sacerdotes. E ele era um continuador da história do avô, né? Do avô Ileu. E aí, Gamaliel ele era um continuador da história do avô, mas ele também foi designado a ensinar os jovens daquela época. Dentre esses jovens, quem estava? Saulo de Tarso, Saulo da cidade de Tarso. Como eu falei aqui, Saulo entrou aqui, vocês conheceram Saulo, né, um jovem rico que aprendeu o judaísmo como pouco. Saulo ainda não tinha 30 anos, mas já era um destaque no Sinédrio. Saulo de Tarso conhecia as leis de Moisés como poucos. Mas conhecer as leis não basta. Né? Por quê? Porque ele detinha um conhecimento e uma oratória impecável. Né? Paulo de Tarso ali, na faixa dos seus 30 anos, vamos imaginar. Vocês viram como que Saulo de Tarso, desculpa, como Saulo entrou aqui, né, gente? Imponente, né? Entrou todo Saulo de Tarso ali. Uma oratória impecável, um conhecedor como poucos das leis de Moisés. Mas o que acontece? Conhecer as leis não nos aproxima de Deus. Por quê? Né? Porque Saulo de Tarso, ele tinha com ele que ele detinha uma verdade absoluta. Por quê? Conhecia muito as leis, mas ele achava que detinha uma verdade absoluta. Né? Defensor ali, bravo das leis de Moisés. Mas era a única verdade que ele conhecia. Ter o conhecimento é necessário, nós não vamos conseguir evoluir se a gente não buscar conhecimento.
é necessário, né? Conhecer é necessário, mas a gente também tem que estar aberto a esse conhecimento, né? Dominar os conhecimentos de todas as obras que nós temos é fundamental, é libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente tem a fé raciocinada e a gente precisa estudar para a gente conhecer e saber entender por que dessa fé raciocinada, né? Mas associar o conhecimento para a gente se encontrar com Jesus, para a gente estar próximo a Jesus, para a gente nos conectar com Jesus, é preciso associar esse conhecimento. É até egoísmo da nossa parte deter o conhecimento e não colocá-lo em prática, né? Não deter a verdade absoluta, é só isso aqui, pronto. Então a gente precisa ter o conhecimento, mas trabalhar com esse conhecimento que nós temos, né? Praticar, porque é só a prática que vai nos aproximar de Jesus. Saulo de Tarso, ele tinha um conhecimento imenso das leis de Moisés, mas era intolerante ao extremo. Fugindo de praticar o amor que o seu mestre Gamaliel o ensinou, havia o ensinado, carregava com ele a verdade absoluta. Por isso que ele era tão intolerante, porque a verdade ele era única, né? Nada podia contrariar. Ele defendia o que ele acreditava ali e não podia chegar a uma opinião diferente, né? Colocava ele em uma posição intolerante. E nós? Nós carregamos essa verdade absoluta algumas vezes. Toda vez que a gente achar que a gente detém a verdade absoluta, o que nós devemos fazer? Consciência. Consultar a nossa consciência. E mais do que consultar a nossa consciência, a gente deve pensar o que Jesus faria no nosso lugar, né? Porque toda vez que eu acho que eu tenho a verdade absoluta, se eu me aproximar de Jesus e pensar o que Jesus faria no meu lugar, eu me abro, né? Eu crio espaço para trazer o amor, para trazer os ensinamentos de Jesus. E a gente, acima de tudo, tem que reconhecer que a gente não detém a verdade absoluta. Reconhecer que a gente não detém a verdade absoluta é um movimento de humildade também, né? Porque se eu reconheço que eu não detenho a verdade absoluta, eu reconheço que eu estou sempre pronta a aprender, que eu estou sempre pronta a estudar, aprender com o meu próximo, aprender na convivência. Mesmo que às vezes me contraria, eu estou disposta a aprender, né? E aí, a gente tem a primeira visita de Saulo na Casa do Caminho, né? Por volta ali, já falei para você, ele tinha por volta de 30 anos, e ele chega na Casa do Caminho. E quando ele chega lá, com o que ele se depara? Com uma simplicidade. Vamos imaginar a Casa do Caminho aqui, né? Vamos imaginar uma casa bem simples, cheia de pessoas necessitadas, com o coração ali machucado, muitas pessoas doentes, buscando amparo e ajuda, tanto espiritual, quanto de fé e esperança, quanto física, quanto de alimento. Todos os necessitados ali daquela época procuravam a Casa do Caminho. E chega Saulo, né? Impotente, intolerante, chega lá, né? Chega na Casa do Caminho. O que é a primeira reação dele? Julgar o lugar. Né? Primeira reação. Chegou lá, olhou, julgou o lugar. Ok. Mas ali na Casa do Caminho, além de ter uma simplicidade enorme, tinha uma espiritualidade incontestável. Porque lá estavam os trabalhadores de Jesus, né? É onde Jesus tinha os seus trabalhadores e chegou lá na Casa do Caminho, Saulo escuta Gesiel e Estevão, né? Que nessa época já era Estevão, falar pela primeira vez. Ele escuta a primeira oratória de Estevão. E aí, o que aguça em Saulo? Vamos me dar um spoiler. O que aguça em Saulo, gente? Rivalidade. Vaidade. Rivalidade, mas a rivalidade veio pela vaidade, né? Porque, como ele detinha um poder de oratória muito grande, quando ele chegou ali, escutou Estevão, né? No lugar simples, Estevão fisicamente, ele aparentemente mais simples, né? Falando ali para aquele povo necessitado, sofrido daquela época, né? Que se a gente imaginar e nos colocarmos naquele lugar, a gente vai ter uma ideia mais ou menos de como que era a Casa do Caminho naquela época. Estevão lá, né? Em oração, falando, trazendo os ensinamentos de Jesus. Paulo chega, a simplicidade do lugar, já não entendeu muita coisa, e vê aquela oratória tão maravilhosa, aqueles ensinamentos que ele não conhecia, né?
e que ele não estava disposto a conhecer naquele momento. E aí, o que acontece? Aguça ali a vaidade de Saulo, né? E aí, qual que é o primeiro aprendizado que a gente tem que entender dessa passagem aqui? Primeiro é não julgar um livro pela capa, né? Porque a gente entra nos lugares. Quantas vezes, quando eu estava estudando isso aqui, eu pensei assim, gente, uma vez eu lá, por volta dos meus 15 anos, na fazenda da minha irmã, eu entrei numa casa de uma senhora, não lembro o nome dela, muito simples, eu acho que foi um dos lugares mais simples que eu já entrei na vida. Ela me ofereceu, sabe aquelas canequinhas de ferro, assim, de café? Eu nunca tinha tomado, nunca mais eu vou esquecer o gosto daquele café. O café mais amargo da minha vida, sabe? Que quase ficou presa aqui de tão amargo que o café é. Mas ela me deu com tanto amor, com tanta generosidade, que quem era eu para não descer aquele café amargo, sabe? E aí a gente fala, muitas vezes, é nesses lugares que a gente tem que se colocar, né? Porque às vezes a aparência simples, o lugar humilde, traz uma grandeza espiritual que a gente desconhece. Ou que muitas vezes a gente ainda está longe de chegar, né? E a exemplo de Jesus no Sermão do Monte, é pelo fruto que se reconhece a árvore. E não o contrário, não é pela árvore que se reconhece o fruto. Né? É quando a gente vê os frutos, porque não quer dizer que uma árvore impotente, né, robusta, dá bons frutos, não mesmo. Né? Muitas vezes uma árvore mais acanhada trazem frutos tão saborosos que a gente nunca mais esquece o sabor. Então fica aqui, nessa parte aqui, esse aprendizado para nós. Que além da gente tentar se despir do sentimento da vaidade, sempre olhar ao nosso redor com amor e respeito. Porque a gente nunca sabe onde a espiritualidade realmente habita. Gente, tô passando mais rápido, porque eu tô vendo que eu tenho tanta coisa para trazer hoje ainda. E ó, até eu acostumar com tudo isso aqui, vai um tempinho, tá? E ó, o amor permanece, é a certeza que nós temos. Por que eu tô falando isso? Nós não estamos sozinhos. Abigail, agora a gente sai de Estevão e vem para Abigail, como eu falei para vocês, uma jovem linda, meiga, bondosa, amorosa, que tinha o plano de casar com seu noivo Saulo, né? Ela já estava órfã, lembra que eu contei para vocês daquela separação ali no início? E o plano dela, o que ela tinha por vir, era o casamento com o noivo Saulo de Tarso. Mas o casamento não acontece, tá? Já vou falar para vocês, o casamento não acontece. Mas mesmo separados, Abigail nunca deixou de amar Saulo. E nem separada do irmão, ela deixou de amar o irmão. Abigail desencarna em breve, né? Ela acaba morrendo muito em breve, no decorrer dessa história. Mas o que é mais importante a gente entender é que mesmo ela afastada do irmão e mesmo ela afastada do noivo, ela continua amando os dois. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? A separação física não nos faz acabar com o amor quando ele é verdadeiro. Ah, eu mudei do Brasil para os Estados Unidos, mas quem eu amo de verdade tá lá, esse amor continua existindo, tá? Se passou, é porque não era amor de verdade. E quem nos ama de verdade, que ficou lá também, vai continuar nos amando, mesmo depois do desencarne, tá? Então, quem você ama de verdade? O amor, gente, o amor não tem fronteira. O mais amplo que eu quero trazer é que o amor não tem fronteira, tá? Não tem fronteira nem daqui para nenhum lugar do mundo, nem de nenhum lugar do mundo para cá, e nem daqui para os planos superiores e nem para os planos inferiores. Amor não tem fronteira. Amor é amor em qualquer lugar, tá? Então é isso, não tem separação de amor. Fica aqui, essa parte aqui que eu quero trazer para vocês. E aí acontece mais um encontro de Saulo de Tarso com Estevão. Agora no Sinédrio. Saulo ataca Estevão no Sinédrio. Saulo abre uma acusação contra Estevão no Sinédrio. Estevão vai se defender, porque Estevão também conhecia. Tinha a fala também. Estevão pede para se defender, ele se defende e ele vence Paulo nos argumentos. Né? Ele vence Paulo nos argumentos daquela... Como é que eu posso falar? Como se fosse um julgamento que estivesse acontecendo aí. E o que acontece? A raiva de Paulo pelos cristãos aumenta. E aí tinha alguns cristãos ali, Estevão, Pedro, João, mais alguns, tá? E aí o que acontece? Aumenta consideravelmente.
não podendo deixar de levar, e aí o que a gente tem que pensar? Que nós não podemos nos deixar levar por esse sentimento, né? O Saulo, quando confrontado ali no Sinédrio com Estevão, quando Estevão vence mais uma vez ali, é a segunda vez que ele encontra com Estevão, ele sobe uma raiva tão grande nele por uma coisa que ele não conhecia, né? Sobe uma raiva pelos ensinamentos de Jesus, pelos cristãos, por eles acreditarem nesse Messias, né? Nesse ensinamento desse Messias. Então ele foi tomado de um ódio muito grande ali. E quantas vezes não acontece isso com a gente, né? Se a gente for contar na semana, eu falo para vocês pelo menos 10. A gente deixa levar, não sei vocês, mas eu pelo menos 10. Ai, que raiva, né? Ai, que raiva. Sentimento, às vezes que por uma gotinha de nada, nossa, que raiva. Às vezes uma fechada no trânsito ali, quando a gente pensa, a gente já tá com raiva, né? Hã? Não, pelo menos, né? Eu falei, pelo menos, né? Eu também, né? Não vou me detonar aqui, minha primeira vez vindo aqui, acho que eu tava ouvindo. Não, né? Me ajuda aí, né? Pelo menos 10, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes também a gente se deixa tomar por esse sentimento, pela vaidade, pelo orgulho ali, né? Estevão não estava confrontando ele. Estava falando do Messias. Estava falando dos ensinamentos de Jesus. Ele não estava ali com intenção nenhuma de atacar Saulo de Tarso. Né? Ele acreditava no que ele estava defendendo. Assim como Saulo também defendia as leis mosaicas. Porque era o que Saulo conhecia. Né? E aí, a gente pensou ali, Sidney falou que eu sou mãe, né? Porque só 10, então vamos lá. Vamos considerar aí quantas vezes nós nos deixamos levar por essas raivas, por esses ódios desnecessários, né? E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui? Que a gente tem que policiar mais. Porque quando a gente deixa se levar por esse tipo de sentimento, a gente se vincula a ele. Tá? Quando eu me deixo levar por esse tipo de sentimento, eu me aproximo dele. Perdoar, desculpar, não tira a culpa de quem te fez o mal. Dá para entender isso? Perdoa. Quem te fez o mal, você perdoar, você desculpar, não vai tirar o débito que ele criou. É da lei de causa e efeito, não tem jeito. Entendeu? Mas é um problema que ele vai ter que resolver com ele. Agora, você não perdoar te vincula a esse processo e possivelmente você vai ter que continuar ali, porque além dele ter que resgatar o que ele te fez, você vai ter que aprender a perdoar. Então, quanto mais a gente demora para aprender a desculpar e perdoar, mais a gente se vincula. Então, perdoar é um bem que a gente nos faz. Tá? Porque não perdoar é como se a gente tomasse um golinho de veneno todos os dias, vinculando ali, nos causando o próprio mal. Tá? E a gente tem aqui o maior exemplo de perdão. Qual que é o nosso maior exemplo de perdão? Jesus. Né? E se Jesus é nosso modelo e guia, é nosso mestre, a gente tem que seguir o caminho dele. Se ele traz o perdão como ensinamento, por que a gente não vai aprender? Né? Por que a gente vai temar tanto? Tá na hora, não dá mais. Temos que aprender. Aí a gente ainda é mais abençoado ainda que vem a doutrina espírita, nos ensinando as leis de causa e efeito, né? Nos trazendo conhecimento para a gente aprender. Muitas vezes a gente fica lá, ó, dando murro na ponta da faca, né? Nos machucando. Não estou falando, gente, que perdoar é fácil. Não é. Eu sei que perdoar não é fácil. Eu sei que perdoar, quando a gente passa por uma dor muito grande, é algo muito difícil. Eu posso falar com vocês verdadeiramente que eu sei que perdoar não é fácil. Porque eu também preciso perdoar. Né? Eu também passo por esse processo de aprendizado de aprender a perdoar. Então é por isso que eu estou falando para vocês. Vamos, a partir de hoje que seja, pensar que a gente não está diminuindo o erro de quem cometeu. E nem quando a gente comete. Mas a gente está dando a oportunidade para que possamos seguir desvinculados dessa dor. Né? Desvinculados totalmente dessa dor. E aí,
falei para vocês aqui do encontro de Saulo no Sinédrio com Estevão, né? Da acusação que Saulo fez a Estevão, da fúria que Saulo ficou, né? Após Estevão vencer ali. Saulo agride Estevão fisicamente. Mas fisicamente mesmo. Puxou a barba, esmurrou, bateu com vontade. A raiva dele foi tão grande que ele bateu com vontade. E Estevão não reagiu. Não se abalou. E além de tudo, além de Estevão não reagir, não se abalar, Estevão fala que a paz difere da violência. Assim como a força de Paulo difere da força de Jesus. Então, se a paz difere da violência e a força de qualquer pessoa que nos ataca difere da força de quem nos protege, por que a gente vai deixar entrar nesse ciclo? Né? Por que a gente vai se entregar? Vamos seguir adiante, né? Porque a gente não precisa perder as oportunidades que a vida nos dá. Olha só, já está no segundo encontro. Ao invés de Saulo dar uma aberturinha para escutar os ensinamentos de Jesus, o que ele faz? Aumenta mais a ira dele contra os cristãos. Né? Perde ali a oportunidade que ele está recebendo de aprender. Detentor ali de uma verdade absoluta, não cabe mais aprendizado para ele. Né? O orgulho e a vaidade dele está tão exacerbado naquela hora que ele não queria. A verdade dele era única. Podia ser quem for que trouxesse aquela verdade. Né? E aí ele perde a segunda chance de se reconciliar com seu adversário e de aprender a perdoar. A primeira foi lá na Casa do Caminho, a segunda no Sinédrio. E além dele não perdoar, ele ainda ataca, né? E nós? Quantas segundas chances nós vimos perdendo no decorrer das nossas vidas e das nossas encarnações? Quantas vezes a gente fala assim, não, eu vou passar para o outro lado da calçada, que aquela ali eu não quero encontrar nem do mesmo lado da calçada? Quantas vezes a gente fala isso, né? Quantas vezes a gente fala? A gente sabe que a gente fala. Talvez, né, como diz o Manuel, talvez ninguém aqui, mas lá no outro lugar tem alguém que faz isso, né? Fala do Manuel, né? Quantas vezes a vida nos oferece reencontros inesperados? Quantas vezes, gente, a vida nos oferece, né? Ah, topei com essa pessoa de cara. Ninguém topa com ninguém de cara. Às vezes é uma oportunidade que a vida está te oferecendo ali só para, oi, tudo bem? Te perdoei e tô indo. Porque perdoar também não quer dizer se aproximar novamente, né? Perdoar é só não deixar o sentimento do ódio, da raiva ali, te contagiar. É só desvincular. Eu posso simplesmente perdoar e continuar seguindo, né? E é nesses encontros inesperados, ou muitas vezes esperados e necessitados por nós, que nós devemos aproveitar a oportunidade para nos reconciliarmos e aprendermos a começar a exercitar o perdão de quem nos feriu. E depois de tudo, né? Depois de Saulo bater, né, Estevão não revidar, Saulo ainda condena Estevão à morte por apedrejamento. Vou ter que correr. Olhando o relógio, vou ter que correr. Gamaliel tenta interferir. E ele ali condenou não só Paulo, mas todos os cristãos que estavam com ele ali no Sinédrio. Gamaliel tenta interferir e tenta libertar Estevão. Mas sabia que não ia ser uma negociação fácil. De cara ele já sabia que não ia ser fácil. Ele tenta trazer o amor que ele passou para Paulo, que ele recebeu do seu avô Eleu. Ele tenta passar para Paulo, tenta relembrar a Paulo os ensinamentos que ele mesmo deu a Paulo, mas Saulo estava... Gente, desculpa, eu estou trocando em alguns momentos Saulo, porque é confuso mesmo, tá? A gente mistura o tempo todo Saulo e Paulo. Ele tenta relembrar Saulo dos ensinamentos do seu avô, mas Saulo está irredutível. A ira está falando mais alto que ele ali. E nenhuma negociação, gente, negociar não é fácil em nenhum momento. Se é necessário negociar, é porque é necessário dois lados cederem. Né? Se tem que ter uma negociação, dois lados têm que ceder. Porque ninguém negocia só quando um lado cede, né? Porque aí não precisa negociar. Um já venceu, o pão acabou. Saulo decide, então, que Gamaliel tenta, mas não consegue. Ele consegue libertar os outros cristãos que acompanhavam Saulo, mas Estevão é condenado à morte por apedrejamento. Saulo decide que Estevão desafiava o templo e dá a sentença.
Gamaliel não podia fazer mais nada, né? A cerimônia aconteceu e Saulo era noivo de quem? Abigail. Saulo convida a noiva para participar da cerimônia, né? E aí Abigail vai, como noiva de Saulo, assistir a condenação do irmão. E é nesse momento que Abigail reconhece o seu irmão, que havia sido separado lá no início da história. Então Abigail pergunta para Estevão por que ele havia mudado de nome. E Estevão conta que ele conheceu os ensinamentos do Messias, que ele conheceu os ensinamentos de Jesus. E Estevão pergunta para Abigail com quem que ele vai deixar ela, já que eles haviam se reencontrado. Minha irmã, com quem que eu vou te deixar? E ela fala, com meu noivo Saulo. O noivo que havia condenado o irmão. Saulo, que ama Abigail, que é irmã do seu maior inimigo. Abigail, que é a noiva de Saulo, descobre que seu noivo condenou seu irmão à morte. O único irmão que ela tinha. A única pessoa que ela tinha por ela. Que ela reencontra naquele momento. Então, do apedrejamento. Estevão fala que ele não tem Saulo inimigo. Né? Estevão fala que ele não tem Saulo inimigo. Ele perdoa Saulo naquele momento. Eu não tenho Saulo inimigo, porque o dia que ele conhecer os ensinamentos de Jesus, ele irá o seguir com a mesma vontade, a mesma coragem, a mesma força que ele segue os ensinamentos de Moisés. Então, a gente recapitula aqui que Saulo, até esse momento, tinha a verdade absoluta. Ele acreditava só naquilo, ele ainda não conhecia outros ensinamentos. Né? Mas Estevão já sabia que no dia que ele conhecesse os ensinamentos de Jesus, ele também iria ser um grande defensor dos ensinamentos de Jesus. E a gente pensa o sofrimento que a Abigail não passou nesse momento, né? Se a gente se colocar lá no lugar dela. Então a gente tem que pensar aqui, ó, as chances que Saulo teve, o perdão de Estevão, algumas coisas pra gente aprender aí, né? A chance que a gente não deve desperdiçar. Para agora, a gente vai vir desatar os nós. Gamaliel, de novo, entrou aqui na história e aconselhou Saulo a fazer a mudança, a procurar, a conhecer, antes dele condenar sem saber o que é. Porque ele já julgou, não quero saber, está condenado, acabou. Né? Isso vai contra o que eu acredito. Não sabia nem o que era. Só sabia que ia contra o que ele acreditava. Né? Gamaliel aconselhou Saulo uma vez mais a mudança. Falou do amor que seu avô havia ensinado. E ainda Saulo, assim, não queria saber de mudança e seguiu. Gamaliel, então, sai para o deserto e passou os seus últimos dias estudando o Evangelho de Jesus. Seguir agora seu caminho de amor, mas com Jesus. Só que, vamos fazer uma ressalva aqui, gente. Gamaliel já era velho. Já tinha passado ali, já tinha ensinado diversos jovens. Já era velho, né? Velho assim, né? Já tinha uma idade mais avançada, né? Mas ainda assim ele estava disposto a aprender. Né? Por quê? A gente aprende o tempo todo, aqui, do outro lado da vida. Quando a gente tem que estar sempre num processo de conhecimento. A gente nunca vai saber tudo. Né? Então, aqui fica o aprendizado que não tem tempo para aprender. Qualquer hora é hora da gente aprender. Porque quando a gente aprende, que a gente consegue começar a desatar os nós. E por que é importante, então, a gente desatar esses nós, né? Desfazer esses mal entendidos que muitas vezes a gente traz ali como decorrência da vida. Vou falar uma coisa rapidinha para vocês aqui, por exemplo. Eu fui criada escutando a minha família falar que não gostava de determinado prefeito da cidade. Fui criada com essa história. Eu, 6, 7 anos, cresci ouvindo isso. Ninguém da nossa família gosta de tal ex-prefeito da cidade. Porque esse ex-prefeito tomou uma loja da minha mãe, não sei a história. Não sei a história. Mas eu cresci escutando essa história que eu já não gostava nem dos filhos do ex-prefeito da cidade. Entende? Como a coisa ela é passada, né? Nem da história
história eu sabia, mas eu fui criada atando esses nós de geração por geração. E quantas vezes isso acontece com a gente, né? Quantas vezes a gente vai atando os nós ali, sem nem saber do que se tratava. Né? Porque eu nunca procurei saber a história a fundo. Nunca ouvi o outro lado da história, a outra versão da história. Acreditava só naquela história que era contada pela minha família. Aquela verdade absoluta da minha família, atando nós, geração por geração. Né? Então aqui a gente tem que desfazer esses mal entendidos, fazer o processo da mudança, não criarmos expectativa, né? Porque a gente também tem um grande poder de criar expectativa, né? Se ela não corresponde às minhas expectativas, já não dá para mim, né? E a gente tem que entender que o verdadeiro valor de qualquer coisa que a gente vai fazer vale mais a pena. Porque a gente sabe que passamos por abandono, desamor, durezas, abusos, conflitos. Tudo isso na vida. Todo mundo já passou por alguma dificuldade. Todos nós já passamos por alguma dificuldade. Mas para a gente fazer o movimento da mudança, é um movimento que a gente vai desatando esses nós, a gente vai entendendo, vai absorvendo esses ensinamentos de Jesus. Porque não tem nenhum processo de mudança com estalei meus dedos ou com passe de mágica. E principalmente, acima de tudo, qualquer processo de mudança ele é silencioso. Porque ele é de você para você mesmo. Né? Não tem processo de mudança barulhento. Não tem. É burburinho. Quando eu faço o processo de mudança, eu vou fazendo um processo silencioso nesse movimento de que eu quero aprender. Então, depois de tudo que Saulo, né, fez, Saulo resolve, então, buscar Abigail. Né? Depois de determinado tempo, depois de um tempo que ele ficou afastado de Abigail, ele resolve buscar Abigail. E aí ele encontra Abigail doente e morrendo. Mas ainda dá tempo de Abigail falar para o noivo Saulo dos ensinamentos do Messias. Falar de Jesus e dos seus ensinamentos antes dela partir. Então ela parte. Só que a dor aumenta em Saulo. A revolta e a ira. Aumenta mais ainda a raiva de Saulo, que decide ir atrás dos culpados da conversão de Abigail e perseguir intensamente os cristãos daquela época. Né? No caso, o responsável ali pela conversão, quem ensinou os ensinamentos de Jesus para Abigail, era um trabalhador de Jesus de nome Ananias. E Saulo vai atrás desse Ananias. Vai com toda a energia, junta ali um pequeno exército e vai atrás desses cristãos, vai atrás do Ananias com muito, como diz, né, com muito sangue nos olhos. Ele vai atrás do Ananias. Só que no caminho tudo acontece. No caminho tudo acontece. E é nesse caminho de Jerusalém a Damasco que Saulo encontra com Jesus. É nesse caminho de Jerusalém a Damasco que aparece uma luz indescritível. E pergunta: Saulo, Saulo, o que queres de mim? E Saulo ficou cego. A força da luz de Jesus era intensa, era tão potente, era tão maravilhosa que Saulo ficou cego. E começou o processo de redenção do maior apóstolo que nós conhecemos. O vaso escolhido. Só que o vaso escolhido não pode ser por acaso. Para a gente ser um vaso, todos nós somos vasos escolhidos. Todos nós recebemos a mesma potência de conhecer Jesus, de conhecer os ensinamentos espíritas. Todos nós temos uma potência dentro de nós. Com tarefas, talvez, não tão grandiosas quanto a de Saulo. Mas por menor que seja a tarefa, ela é significativa, ela é importante e ela, acima de tudo, tem um porquê de ser. Só que para ser um vaso escolhido, não é só assim, escolhi o vaso, eu vou transformar ele. Começava agora o processo de redenção do apóstolo. Começava agora o caminho de Saulo para Paulo de Tarso. Troquei um monte de vezes aqui durante, mas é importante a gente falar que agora começava o caminho de transformação.
E muitas vezes nós somos convidados a esse caminho de transformação. E aonde que a gente é mais chamado para esse caminho de transformação? Dentro da nossa família. Porque ninguém aparece numa união familiar por acaso, tá? Eu não nasci naquela família ali por presente ou porque... Não, tem um porquê. Primeiro chamado do nosso processo de redenção ali é a nossa convivência familiar. Por mais difícil que ela seja. Não tem jeito. Vamos desatar os nós, vamos deixar a verdade absoluta de lado e vamos, acima de tudo, começar a aprender a perdoar para que, quem sabe, se for do nosso merecimento, a gente não tenha que vir junto de novo. Porque se não passar por esse processo de redenção dentro da família, talvez tenha que vir de novo, né? Porque tem que chegar lá. Nós precisamos também acreditar no processo da mudança e acreditar, acima de tudo, na mudança do outro. Talvez eu vou passar uns 5 minutinhos do horário aqui, tá? Desculpa. Então, eu quero começar a falar desse processo de mudança. Muitas vezes, gente, a única coisa que a gente quer, que a gente precisa, é de que uma única pessoa acredite na gente. Eu vou contar pra vocês rapidinho aqui, que agora eu comecei a ficar aflita com o horário, da história de uma adolescente de 17 anos. Migrou do norte de Minas, foi para Belo Horizonte, mora na Zona Norte, periferia total do norte de Minas, aconselhada pela mãe. A mãe chega, despeja ela na casa de parentes distantes, que ela nunca tinha visto, não conhecia. E ela começa um processo ali, uma cidade totalmente diferente do que ela conhecia, lá do interior, chega na cidade grande, na periferia, e tem que começar a vida. Como ela ia começar, nem ela sabia, nem a mãe sabia. A mãe estava em situação mais difícil que ela. Mas ela vinha sendo rotulada ali até os 17 anos como adolescente problema. Essa menina só deu problema até hoje. Quantas vezes nós não fazemos isso? Né? Quantas vezes nós não rotulamos também? Né? E essa menina pegava 2 condições para ir trabalhar em Belo Horizonte, né? De 2 às 11 da noite. Muitas vezes chegava de volta à casa na madrugada, correndo todos os riscos de uma cidade grande, mas ia. Certo dia, um senhorzinho oferece a ela uma oportunidade de emprego. Ela trabalhava numa padaria embaixo, ele ofereceu um restaurante em cima. Era um ambiente completamente masculino. Ela era uma menina bonita até. E ela oferece o trabalho. Só que esse senhor, ele sofria de câncer da garganta. Por tanto fumar. Já não tinha um cabelo mais. E ele chegou pra ela e falou assim: o que você quer da vida? Ela falou assim: eu quero ser alguém. Ele falou assim: então o caminho é estudar. Aonde você parou? Ah, no primeiro ano. Então vamos matricular. E durante 1 ano, até ele desencarnar, todos os dias ele diminuiu a carga horária dela e começou a estudar com ela. Porque ela tinha imensa dificuldade em aprender. Mas ele começou durante 1 ano. 1 ano só porque ele desencarnou. Porque se ele não tivesse desencarnado, ele seguiria estudando com ela. E eu tenho certeza de que em qualquer lugar que ele tá orgulhoso dela. Porque ela só precisava que uma pessoa acreditasse nela. E ele acreditou. Só que aí essa menina, ela depara com uma situação diferente agora. Uma mãe liga pra ela e fala: vão na escola, aqui nos Estados Unidos, vão na escola da minha filha comigo. Estão me ligando da escola com um problema super difícil, eu preciso de ajuda para resolver. Ah, traduzir. Gente, mas ela não fala inglês direito. Como é que ela vai lá traduzir? Tá, não fala inglês direito. Vou lá te apoiar, então. Primeiro, ela pensou bem, não queria se envolver. Não quero me envolver. O problema não é meu, não quero me envolver. Porque quantas vezes a gente não quer se envolver em problemas que não é nosso, né? Perdendo oportunidades. Muitas vezes não é envolver. Muitas vezes é exercer a caridade, é exercer o amor de Jesus. E ela vai na escola. A menina foi levada para o hospital. Só que ela dirigiu essa menina. E nesse caminho da escola até o hospital, ela perguntou para a menina: o que você quer da vida? Ela falou assim: na verdade, eu queria ser médica. Mas ninguém acredita em mim. Quando eu falo para minha mãe que eu quero ser médica, ela ri de mim. Minha mãe ri de mim quando eu falo para ela que eu quero ser médica. Deixamos ela no hospital, ficou lá. 1 semana depois eu ligo para ela: e aí, tudo bem? Tudo bem. Ó, vou passar hoje para te pegar para almoçar e tal lugar. Aí, vai almoçar. Aí eu falei: você quer que alguém acredite em você? Tô acreditando. 1 ano para você me mostrar para você mesmo que vale a pena acreditar em você. Porque se falta alguém acreditar em você, nós estamos acreditando. Gente, demos 1 ano.
Um mês depois eu ligo para ele, tá tudo bem? Tá tudo bem, ótimo, eu vou te dar uma oportunidade. Estou precisando de uma assistente para assistente das assistentes aqui. Vem cá trabalhar comigo. Ela foi. Impressionante a dedicação e o amor que ela colocou no trabalho. Só que não é tudo isso. 2 meses depois, ela me manda um e-mail que ela recebeu. 2 meses depois, ela foi convidada a participar de um congresso em Boston, de uma universidade de medicina com jovem aprendiz da área de health. Porque ela teve o maior GPA da escola de Ocean Township. Então, muitas vezes, a pessoa precisa só que uma pessoa acredite nela. Né? Quantas vezes nós não desacreditamos e perdemos a oportunidade? Ela só precisava que uma pessoa acreditasse nela. E assim como a gente tem quem acredita na gente, que impulsiona, que tira os rótulos que todo mundo coloca. Né? Porque a gente coloca rótulos nos outros também, e a gente carrega rótulos que não nos pertencem mais. Né? Mas vamos seguir aqui, que a gente tem que seguir. Né? E aí, né, Saulo, agora no caminho de Damasco, pergunta a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus responde, entra na cidade que te será dito o que fazer. E a cidade aqui é a consciência. É o quanto nós temos oportunidade de saber, através da nossa consciência, o que fazer. Porque começar a jornada, a gente observando a nossa consciência, para a gente entender por onde a gente deve começar o nosso processo de melhoramento. Lembrando que depois do caminho de Damasco, depois da cegueira, Paulo foi convidado como vaso escolhido ao processo de melhoramento. Né? A cidade é conviver e colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Não tem outro caminho. Né? É melhorar as nossas relações com a família, com o próximo, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, com as pessoas que atravessam as nossas vidas. A cidade é exercitar o amor de Jesus, que Jesus nos ensinou. É amar o nosso próximo sem distinção. A cidade é a gente amar amigo, família, casa espírita, trabalhadores. A cidade é a gente viver com os ensinamentos de Jesus. Só que tem mais, tá? A cidade é a gente aproveitar a oportunidade e começar o processo de transformação, assim como Saulo foi enviado a entrar na cidade. Jesus nos convida o tempo todo a entrarmos na nossa cidade também. Jesus deu a Saulo aqui a oportunidade dele trabalhar e fazer o processo de autotransformação. Mas não por milagre, por trabalho, esforço, dedicação e comprometimento. Saulo se tornou Paulo e se tornou o maior apóstolo do cristianismo primitivo. E nós estudamos Paulo de Tarso até hoje. Está vivo aqui. Né? Os ensinamentos de Paulo, ele foi o maior divulgador. E até hoje a gente está aqui, ó, replicando os ensinamentos de Paulo. Acima de tudo, ele começou o processo com esforço e dedicação, aproveitando a compaixão que Jesus teve com ele. Abraçou a oportunidade e seguiu o processo de transformação. Jesus disse para Paulo para ele entrar na cidade, e ele entrou. Entrou com muita coragem e vontade. Foram quase 40 anos de trabalho de apostolado. Né? Buscando, sofrendo, confiando, esperando, perseverando acima de todas as dificuldades que ele enfrentou. Ele perseverou sem pestanejar acima de todas as dificuldades que ele enfrentou. Foram muitos desafios. Conta-se, vou falar rapidinho, sei que a gente já passou do horário, mas compaixão da amiga aqui, tá? Que agora a gente dá a melhor parte, prometo. Conta-se que uma vez, Saulo, pregando, ele foi perseguido e bateram tanto nele, e aí lembra de Sérgio Paulo, que ajudou Estevão lá? Sérgio Paulo falou assim, não, já morreu, já tá bom. Né? E aí pegaram Saulo e jogaram dentro de um Paulo já, dentro do balde de lixo. Foi aí que Sérgio Paulo cuidou dele. 6 meses na cama sem levantar. Foi uma das dificuldades no processo de redenção de Paulo. Outra vez ele voltou a ser tecelão
pensa, vamos pensar aqui, gente. Nasceu rico, né, conservando ali, trazendo ali o judaísmo, uma oratória impecável, voltou a trabalhar no tecelão para o sustento. E ele lá, tecendo, aglomerava uma pequena multidão, perseguiram de novo, quebraram as duas mãos para ele não trabalhar. Isso é só um pouquinho do que eu estou trazendo para vocês. Porque a história dele tem muita, mas muita fé. E lembra que Estevão falou que quando ele conheceu os ensinamentos de Jesus, que ele ia confiar no Mestre, ele confiou. Paulo abraçou o trabalho de apóstolo. Quando Paulo passou por todos como uma candeia de luz. Levou luz por onde ele passou. E aí a gente conversando nos nossos estudos pela manhã, ele não só passou como uma candeia, ele não só levou luz, mas ele deixou um ponto de luz por onde ele passou. Ele edificou por onde ele passou, ele deixou a construção ali. E por onde ele passou, ficou no seu caminho um rastro de luz. Né? Paulo trabalhou incansavelmente para espalhar os ensinamentos de Jesus e levar a luz por todos os lugares. Temos aí as cartas de Paulo. Né? Essa foi a tarefa de Paulo, sem dúvida, uma tarefa grandiosa. Não que a nossa seja tão grande quanto a dele. Mas também tem a parte que nos cabe. E se tem? E qual será a parte que nos cabe? Independente de qual seja a parte que nos cabe, sabemos que temos que consultar a nossa consciência, buscar lá dentro para a gente entender, né, para a gente aprender. Não vamos desistir. Vamos pegar o exemplo de Jesus, de Paulo e dos outros apóstolos que nós conhecemos. Vamos pegar a doutrina espírita, que nos ensina a fé raciocinada, que nos oferece esse braço, esse tanto de braço de aprendizado aí, com esses cursos que a nossa própria casa oferece. Vamos confiar em Jesus, mas vamos abraçar a nossa tarefa de verdade. Assim como Paulo, vamos espalhar a luz e ser pelo menos um grãozinho dessa luz por onde a gente passar. Vamos não acender talvez a candeia, né? Deixar pontos de luz. Mas vamos pensar no tanto que o nosso planeta precisa desses pontinhos de luz. E que nós já estamos sendo pequenos vasos escolhidos e temos a capacidade também de plantar esses pontinhos de luz num planeta que carrega tanta escuridão ainda. Talvez essa seja parte da nossa missão, da nossa tarefa. Não grandiosa, mas um pontinho de luz por onde a gente passar. Acreditar em uma pessoa que seja no processo de transformação e mudança dela. Sem julgamento, sem vaidade, sem nada, né? Mas, quando a gente estuda esse livro, a gente entende que Arthur Valladares é que nos traz isso. Deixa eu ver se é. Que Paulo perseverou mesmo com todas as dificuldades que ele teve, as surras, as humilhações, as mãos quebradas, os açoites, ele não desistiu do apostolado. Ele seguiu levando a luz e a mensagem do Cristo por onde ele passou. Ele perseverou. Foi graças a Paulo que o cristianismo nascente cresce. Paulo é estudado até hoje e a tarefa de apóstolo segue até nos dias de hoje. Então, Paulo é um presente para a humanidade. Né? Vamos pensar assim. Paulo marcou séculos e muitas vidas, inclusive as nossas. Arthur Valladares fala que é preciso a gente pensar, né, nesse processo aqui, relembrar do processo que Paulo viveu. De onde ele saiu para Saulo, para se tornar Paulo, ele passou por um processo, não foi um processo, foram 40 anos. Foram 40 anos dedicados, né? Passou por todas as atrocidades que ele também um dia havia cometido. Se não piores, né? Foi isso que custou a Paulo, como vaso escolhido, né? Aí Arthur fala assim, para lembrarmos do processo. Deus, através das mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Para a gente lembrar do processo que Paulo passou para purificar essas mãos, para servir a Deus como era necessário. Né? Ele passou por todo um caminho ali, por todo um caminho de aprendizado também. E veio nos deixar esse legado aí, né? E agora, depois de todo esse trabalho
de apóstolo, né, de toda essa divulgação que Paulo fez. Passou por todo esse caminho, por toda essa trajetória. Emmanuel conta que chegou um dia que Paulo relata que está cansado. Tinha chegado o fim da sua tarefa, mas seus ensinamentos seguem para nós até hoje. Chegou a hora, então. Paulo, terminei a minha tarefa, combati o bom combate e mantenho a minha fé. Então, Paulo morreria por ordem de César através da espada. Vamos seguir para nós? Vamos musiquinha para nós? Paulo morreria através de César pela espada. Depois de um trabalho gigantesco como apóstolo de Jesus. Depois de trazer todos esses ensinamentos. E eu não quero falar da morte de Paulo. Eu não quero despedir desse apóstolo lembrando a morte dele. Mas eu quero falar do encontro que ele teve após a sua morte. E Paulo foi recebido no plano espiritual por Ananias. Abigail e Estevão recebem o apóstolo Paulo, um trabalhador de Jesus. E é assim que Paulo de Tarso é recebido no plano espiritual. Abigail e Estevão recebem Paulo e depois vão os três ao encontro de Jesus. E Paulo olha para Jesus como rogando um abraço. E o mestre o abraça. Abraça com todo amor. E é esse sentimento que eu quero deixar para vocês. É esse abraço de Jesus nos acolhendo. Esse abraço de Jesus nos acolhendo. Esse amparo de Jesus o tempo todo. É esse colo que nunca nos falta. E para despedir, eu tenho uma mensagem para vocês. Eu, velho, onde estou? Não sei para onde eu vou. Em algum lugar tenho que estar. Então começo a me comparar. O poder começo a buscar. Quando estiver lá em cima, irão me valorizar. No poder eu posso crescer. E todos podem me ver. Vou graduar para que todos eu possa comandar. A minha verdade absoluta todos vão confiar. E o cargo mais alto eu irei chegar. A razão irá me guiar. Aqui estou. A dor chegou e tudo mudou. Nenhum poder irá me salvar. Em uma nova escola eu começo a estudar. Vou ter que na emoção me acreditar. Pois vou aprender a amar, a compartilhar, a me entregar para o encontro com Jesus, eu poder almejar. Quando o irmão eu abraçar, eu poder entregar toda a emoção que tenho para doar. Muitos irão, poucos ficarão, porque o amor em ação precisa de dedicação e de compreensão. Vou apreciar a beleza do mar, a gaivota que vem a voar, a criança que vem correndo abraçar, o idoso que tem tantas histórias para contar. E ali Jesus estará. A dor se transformou em amor e agora tudo posso enfrentar, pois tudo que nos acontece é para algo nos ensinar. A coragem vai me impulsionar para o homem de bem me tornar. O passado lá deve ficar, porque quando se aprende a amar, é mais fácil se equilibrar. Todas as manhãs eu recebo o convite para viver, vendo o sol nascer, a chuva cair e eu vou sorrir, e aqui escolhi estar. Para meus erros em perdão se transformar. Nos verdadeiros ensinamentos de Jesus, que é amar, trabalhar, perdoar e esperar. Para o lado de Jesus poder me sentar e a sua obra poder começar a executar.